A Raquel Landim vai vir para cá, Raquel, para contar. A Carol Brígido também está comigo? Também tá, as duas. Eu vou começar com a Raquel, já chego na Carol, para a gente ir logo para esse ponto das dificuldades, ô Raquel Landim, para cobrir, desculpa o trocadilho, mas cobrir a conta usando um cobertor curto, né? Já dá para a gente prever o impacto do remanejamento desses recursos no orçamento? Ou seja, a Raquel Landim vai tirar de onde? Quem é que vai perder nessa conta? Tainá, eu ia usar exatamente essa analogia do cobertor curto. A Juliana trouxe agora a insatisfação dos funcionários públicos com o tamanho do reajuste que está sendo analisado, não é para menos, eles estão sem aumento, com exceção dos militares, desde o início do governo Jair Bolsonaro. Agora, por outro lado, a dificuldade do governo de encaixar isso dentro das suas contas. O governo tem hoje separado no orçamento 1 bilhão e 700 milhões de reais para reajustes aos funcionários públicos. A grande dificuldade é o famoso teto de gastos, em que você não pode ir aumentando indiscriminadamente a sua despesa. Para dar um reajuste de 5% para o funcionalismo, o governo vai precisar, além desse 1 bilhão e 700 milhões, de mais ou menos mais uns 4 bilhões e 600 milhões de reais. E daí, quem está nos assistindo pode pensar, mas nossa, o orçamento brasileiro é de trilhões de reais, só que é um orçamento muito engessado. Nós temos um rol imenso de despesas obrigatórias, principalmente despesas com a Previdência Social e com o salário do funcionalismo público. Esse corte ele tem que vir do que a gente chama de despesas discricionárias, que são, basicamente, em linhas gerais, o custeio da máquina pública, os investimentos e as emendas parlamentares. O governo precisa, para fazer a sua máquina gerar esse custeio, de mais ou menos uns 100 bilhões de reais. Isso é o mínimo que ele necessita para não dar uma pane no funcionamento dos diversos ministérios. E ele tem separado nessas despesas discricionárias 130 bilhões. Então, nós estamos falando, Tainá, de 30 bilhões de reais. Daí a gente já começa a ver, né? Você achar 5 bilhões dentro de 30 bilhões já é um exercício complicado. E aonde que o governo pode cortar? Das verbas dos ministérios, então vai ter muito ministro literalmente chiando na esplanada, brigando com Paulo Guedes, ou ele pode cortar dos investimentos que já estão em nível baixíssimo e é um ano de eleições, o governo não tem nenhum interesse em reduzir os investimentos ou de emendas parlamentares. Emendas parlamentares nós temos mais ou menos aí um rol de recursos que não é tão grande, dividido entre as emendas de relator, que são as que podem ser cortadas, e as emendas impositivas. Agora, imagina a trabalheira que vai dar se o governo resolver cortar emendas de relator, emendas que já foram negociadas pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, com os deputados e fazer esse corte num ano de eleições. Então, é basicamente o seguinte, se o presidente Jair Bolsonaro efetivamente quiser seguir em frente com o aumento do reajuste, com o reajuste dos servidores públicos, e ele está pressionado pelas greves, a nossa repórter trouxe isso, ele vai ter que fazer escolhas políticas difíceis.